Zoomcast, o podcast que dá o que falar. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora participando de mais um Zoomcast e hoje a gente está trazendo como convidado Ricardo Baldo, que ele é engenheiro agrônomo e um dos responsáveis por essa novidade em Ribeirão Preto, que é a vinícola Terras Altas. Sim, Ribeirão Preto produz um bom vinho. E isso é muito interessante na cidade que já tinha como tradição lá atrás, os tempos do café, depois uma das maiores regiões produtoras de cana-de-açúcar do mundo, que ainda é capital do agronegócio, uma cidade que tem características de um clima muito quente. E a gente vai falar que essa cidade agora tem uma vinícola produzindo vinhos de altíssima qualidade. É isso mesmo. Então eu quero agradecer aqui a presença do Ricardo. Muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente aqui no Zoomcast. E eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade em saber um pouco mais sobre essa produção de vinhos em Ribeirão, a vinícola, os investimentos que vocês vêm fazendo, os prêmios. E uma pergunta que eu mesmo quero fazer, como que pode no interior de São Paulo, uma cidade tão quente, que nunca teve uma tradição de produção de uvas, de vinho, está conseguindo não só produzir vinhos, como produzir vinhos de altíssima qualidade? Conta pra gente. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer para a gente poder estar aqui fazendo esse bate-papo com você. É um modelo de podcast bem interessante, né? E eu acho que assim, todo mundo tem muita curiosidade para saber como que surgiu a história da vinícola e como que Ribeirão Preto realmente consegue produzir vinhos, né? Por que não pensaram nisso antes? É a grande pergunta que a gente recebe. Na verdade, tudo isso só foi possível por conta de uma descoberta de uma nova técnica de produção de uvas. Isso nós estamos falando aí do início dos anos 2000. Essa técnica foi desenvolvida pela EPAMIG, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Tinha um dos pesquisadores deles, o Dr. Murilo, ele estava fazendo o pós-doc em Montpellier. E aí, durante esse pós-doc, ele observou muita semelhança entre o verão francês, que é onde acontece a colheita, né, lá na França, com o inverno do sudeste brasileiro, né? Então o que ele olhou lá? Os 3 pilares, que a gente chama os pilares da maturação da uva, que são dias ensolarados, noites frias e solo seco. Então não podemos ter chuva, temos que ter noites mais frias para a uva poder dar uma descansada no seu metabolismo e muita radiação solar. E isso veio muito de encontro com o clima do inverno no Sudeste. Então, na cabeça dele, a grande questão que ele estava era o seguinte: a gente tem o clima certo, porém no momento errado. Então, precisaria achar uma forma de trazer a produção da uva, que normalmente é de janeiro a março, que para nós é uma época de muito calor, muita chuva, e com isso a gente não conseguiria fazer vinhos de qualidade, e trazer essa produção para o inverno. Como é que a gente conseguiria fazer isso? E foi aí que eles começaram a testar tecnologias agronômicas, podas, e chegou-se na técnica que a gente chama de dupla poda. Ao invés da gente podar a uva uma vez por ano, a gente poda ela 2 vezes por ano, e com isso a gente consegue trazer a produção da uva para o inverno aqui no Sudeste, que é julho e agosto. E nessa época, o que nós temos aqui? Dias ensolarados, noites frias, que estamos no inverno, e solo seco porque não tem chuva. E Ribeirão Preto, nessa época do ano, tem uma amplitude térmica muito grande entre o dia e a noite. Apesar da gente estar no inverno, os nossos dias são mais quentes, bem ensolarados, e à noite a temperatura cai. E isso é perfeito para um processo de maturação da uva. Com isso a gente consegue ter uma maturação mais completa, vamos dizer assim, do que em regiões de clima mais frio. Então essa foi a grande virada de chave para a produção de vinhos de qualidade no Sudeste brasileiro. E vocês são os únicos no interior de São Paulo ou outros? Não, tem outras vinícolas, né? Nós temos como referência a vinícola Guaspari, em Espírito Santo do Pinhal. Ah, é verdade. Nós temos a Casa Verrone, que fica em Itobi, aqui pertinho em São José do Rio Pardo. Nós temos a vinícola Terra Nossa, em Pinhal também. Então, assim, várias vinícolas no estado de São Paulo estão nascendo desde o ano 2000 para cá. E a gente tem uma previsão, para você ter uma ideia,
na região do Espírito Santo do Pinhal, para até 2024 estarem sendo lançadas 25 novas vinícolas. Então, o estado de São Paulo está se tornando também um polo de produção vitivinícola. Aqui em Ribeirão temos nós aqui, nós temos o Maurício da Arcano lá em Franca, nós temos o Luiz Biagi montando em Cravinhos também. Então, assim, a nossa região está se desenvolvendo para isso e com projetos de altíssima qualidade, né? E junto com todo esse projeto da produção de vinhos, no nosso caso, tem todo o projeto de enoturismo também, onde a gente está construindo um restaurante, um wine bar, nós vamos ter um tour no vinhedo, um tour na indústria, degustação dos vinhos. A gente quer trazer cursos sobre vinhos aqui para Ribeirão Preto, para serem ministrados lá na vinícola. Então, assim, a gente quer trazer toda a parte turística e educacional do vinho. Ribeirão Preto tem um consumo altíssimo de vinho, e isso vem crescendo a cada ano, e a gente quer trazer um pouco mais de formação para as pessoas também, para a gente poder entender as diferenças dos vinhos, o que muda de um vinho em relação a outro, o que muda por regiões, até para a gente conhecer um pouquinho mais aí de uma bebida que está agregando tanto para as pessoas e também nessa época de pandemia que a gente passou e ainda estamos aí na rabeira dela, nos ajudou a passar um momento tão difícil também, né? É muito claro o crescimento da cultura do vinho, né? Não só em conhecer o produto, que é um produto milenar, mas o consumo vem crescendo muito, como você comentou. Ribeirão Preto é uma cidade que tem um alto consumo de vinho. A gente percebe quando a gente vai nos restaurantes hoje, quase todas as mesas têm um vinho, e as pessoas estão procurando entender um pouco mais. Aproveitando, eu ia te perguntar quais as uvas que vocês estão explorando. Ontem você comentava comigo que começou a colheita do Cabernet Sauvignon, você trouxe um Syrah e já é premiado. Quais as uvas que vocês vão explorar e pretendem produzir aqui na nossa região? A gente iniciou o nosso projeto com a uva Syrah, que foi a uva mais estudada para essa técnica e onde a gente já tinha resultados mais palpáveis, isso falando em sul de Minas e na divisa de Minas com São Paulo. Então a gente trouxe essa uva Syrah para o nosso projeto com algumas adaptações, porque apesar da gente estar no sudeste brasileiro, o nosso clima é bem diferente do sul de Minas. Então a gente teve que fazer algumas adaptações na técnica, né, para a gente poder aproveitar o máximo potencial, tanto da casta da uva, quanto na nossa região de solo e de clima. Então a gente iniciou o nosso projeto com a Syrah, que foi a uva mais estudada e que foi a uva também aí que trouxe o nosso primeiro prêmio para a vinícola. Esse ano a gente recebeu 2 prêmios, foi um na Decanter World Awards em Londres e uma medalha de ouro no Brasil Wine Challenge, que foi em Bento Gonçalves. Então isso para a gente foi muito importante, foi um prêmio, confesso, inesperado. Na verdade, a gente mandou esses vinhos para lá para a gente receber um relatório da comissão técnica, onde eles estudam e eles colocam em relação a aromas, em relação à estrutura do vinho, para o caminho, se a gente estava no caminho certo ou não. Sim. Era esse o objetivo. Sem pretensões, né? Sem pretensões, porque é uma vinícola muito nova, né? A gente teve a nossa primeira safra em 2019, mandamos 2019 para a Inglaterra, mandamos o 2020 aqui para o Brasil e, para nossa surpresa, os 2 foram premiados, né? Então, isso para nós nos trouxe uma alegria muito grande em saber que a gente está indo no caminho certo, né? E também nos traz uma responsabilidade enorme aí de se manter e aumentar a nossa qualidade ao longo do tempo. Então, essa premiação veio realmente para chancelar a qualidade do nosso projeto. Nós temos um foco 100% em qualidade. A gente, desde o início do projeto, a gente nunca focou em produtividade de vinhos. A gente vai chegar num teto de produção de 100 mil garrafas ano. Eu ia perguntar a quantidade. E vamos parar por aí, porque é um número que a gente acredita que a gente consegue manter um bom padrão de qualidade. E vamos trabalhar em cima disso. Voltando em relação às castas, depois da Syrah a gente plantou Cabernet Sauvignon. Esse ano é o primeiro ano de colheita da Cabernet. Começamos a colher ontem, vamos colher ainda hoje, devemos colher em torno aí de 6 toneladas de Cabernet Sauvignon esse ano.
Como é a primeira colheita, a gente segura a produtividade bem mais baixa para não forçar muito a planta, né? A gente começa a plantar esse ano Cabernet Franc. E a partir do ano que vem a gente planta Grenache, que vai vir para entrar no corte do nosso rosé. A gente tem um rosé hoje que é de Syrah com um corte de Chardonnay. E a gente vai plantar Marcelin também, que é uma casta que vem sendo resgatada hoje no Brasil, produzindo vinhos excelentes no Rio Grande do Sul. E a gente acredita que esse clima que nós temos aqui vai trazer um aporte de qualidade bem interessante para Marcelin. Então, uma outra aposta da vinícola. Assim como os nossos vinhos Syrah têm um perfil mais australianos, a gente acredita que a Cabernet nossa vai ter um perfil mais californiano, mais norte-americano. Então isso por conta do clima de Ribeirão Preto, que começa a imprimir as suas diferenças do terroir no vinho. Você pega um vinho hoje Syrah produzido no sul de Minas, ele tem um perfil. Você pega um Syrah produzido aqui em Ribeirão Preto, ele tem um outro perfil, um perfil de fruta mais madura, um perfil de compota, um vinho mais estruturado. Então tudo isso a gente consegue notar muito bem quando a gente muda de uma região para outra. E isso acontece muito aqui no Sudeste também. E com essa produção de outras uvas, vocês têm pretensões de produzir algum blend, algum vinho? Porque você fala do Cabernet Franc, é uma uva que ela dá uma elegância, né, para qualquer blend. Sem dúvida. E muda completamente o vinho. Sim. Eu concordo com você, eu tomei um Syrah do sul de Minas há pouco tempo, muito bom. Não significa que essa diferença de característica o torne mais ou menos com qualidades diferentes, né? Assim, são vinhos diferentes. Exatamente. Nós estamos criando um vinho californiano da Califórnia brasileira. É por aí. É por aí. Muito legal. E lá na vinícola Terras Altas, você disse que vocês estão preparando para o enoturismo, quer dizer, para eventos, tem uma área que vocês construíram lá. Sim. E vocês produzem o que mais lá naquela região? Vocês também... Eu vi que tem oliveiras, vocês tinham produção de mel. Sim. Não sei se vocês estão produzindo queijos também. Ainda não. Ideia? A gente hoje, nós estamos numa fazenda de 700 hectares. Hoje a gente tem lá a área da vinícola nossa, é uma área de 15 hectares para produção de uvas para vinho. Nós produzimos cana-de-açúcar. Nós temos produção de grãos, um pouco de milho para nossas vacas de leite, a gente tem produção de leite também. Temos um projeto com 500 pés de oliveira, que se tudo der certo, começam a florescer agora na próxima primavera, com uma primeira produção agora em 23. Nós temos a produção de mel dentro de uma mata, uma reserva nativa da propriedade, são 200 hectares de mata preservada. E lá dentro a gente montou um apiário. Então, assim, a gente tenta trazer várias culturas para dentro da propriedade e a gente tenta produzir alguns produtos que são diferentes aí da grande monocultura de Ribeirão Preto, que é a cana-de-açúcar, né? Então, a gente quer trazer junto com a uva, mostrar que Ribeirão Preto é possível também produzir outras culturas, que muita gente acha que aqui só dá cana, né? E o vinho veio muito para mostrar que nós temos um terroir especial. E em relação ao solo de Ribeirão Preto, que é uma outra pergunta que a gente sempre recebe na vinícola, é aquela história de que o pessoal, em todo lugar que vai, o pessoal conta a história que a uva tem que sofrer para ela produzir bons vinhos, né? E como é que ela sofre num solo tão fértil como o solo de Ribeirão Preto? Nós estamos em cima de uma terra roxa, né, numa mancha de fertilidade altíssima, que é aqui em Ribeirão Preto. E tudo isso, mais uma vez, a gente volta para a técnica de produção. Como a gente está produzindo a nossa uva dentro do inverno, onde não chove, não tem água no solo. E sem água no solo, a fertilidade do solo não se manifesta e a planta sofre da mesma forma. Então o estresse, apesar da gente estar num solo riquíssimo, ele acontece. E com isso a planta acumula mais flavonoides, mais resveratrol, que são todos os elementos que fazem bem e fazem parte da composição do vinho. Então essa é mais uma outra curiosidade que a gente recebe muita pergunta na vinícola, porque o pessoal realmente, quem vai para a região do Douro, vê aquela condição de solo, aquela uva sofrida,
Falou, e como é que Ribeirão Preto, solos profundos, de alta fertilidade, também vai produzir um vinho de qualidade? Exatamente por conta disso. Se a gente estivesse produzindo como se fosse no sul, por exemplo, aí, consequentemente, a gente teria um vinho de baixíssima qualidade aqui na região, com muito problema de doenças de final de ciclo, porque é muito calor, muita umidade, e isso é um paraíso para fungos e pragas, né? E fora disso, a gente teria diluição da baga da uva também, produzindo vinhos aí de muito pouca qualidade. Muito interessante. E a pessoa que quiser experimentar esse vinho, onde que ela compra em Ribeirão Preto? A gente ainda não entrou no mercado, a gente deve entrar no mercado finalzinho desse ano, começo de 23. Por enquanto a gente tem algumas vendas na vinícola, que são poucas garrafas ainda disponíveis. A gente está em processo de engarrafamento da safra 2021, que vai ser disponibilizada agora final do ano. Aí a gente já começa a entrar no mercado. Aí nós vamos abrir aqui em Ribeirão alguns empórios, alguns restaurantes. Aí a gente já começa a realmente fazer uma distribuição dos nossos vinhos. Por enquanto, até o final do ano, diretamente lá na vinícola. Bom, eu posso falar que eu sou um privilegiado. Eu já tomei esse vinho e fiquei muito surpreso com a qualidade, muito surpreso. E não é só porque você fala assim, é um bom vinho tinto brasileiro, não é só por isso. O Brasil está produzindo ótimos vinhos, mas tem uma tradição muito maior de vinhos brancos, de espumantes, etc. Mas tomar um vinho de qualidade excelente, produzido aqui na nossa terra, na terrinha, no Ribeirão Preto, nossa terra roxa, é de surpreender mesmo, realmente. Eu queria agradecer ao Ricardo por essa oportunidade, essa aula que ele nos deu. Eu tenho certeza que matou a curiosidade de muita gente. E a gente tem que agradecer aos investidores desse empreendimento por estar proporcionando a oportunidade de ter em Ribeirão mais uma riqueza que com certeza não vai parar de nos surpreender aí. Obrigado, Ricardo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós que agradecemos aí a oportunidade de poder divulgar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo na vinícola. Foi e é um grande desafio para a gente, né? Os investidores apostaram na ideia, que foram o José Renato e o Fernando Horta, e eles resolveram realmente encarar o desafio, trazer um empreendimento novo para Ribeirão Preto e mostrar que Ribeirão é possível a gente produzir aí vinho de qualidade e a Europa já está reconhecendo aí a qualidade produzida em Ribeirão Preto. É muito capricho e uma soma de estratégia que deu certo aí. Sem dúvida. E muito investimento. Sem dúvida. Tinha que dar no que deu, né? Uma boa qualidade de vinho. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Vamos repetir esse bate-papo logo. Vamos sim. Mais novidades aí. Zoomcast, o podcast que dá o que falar. Zoom.